Ah, ótimo. pois é, galerinha. Hoje a gente vai dar uma geralzona. Vou falar mais algumas coisas aqui, tá? E a gente vai entrar em protocolos para semana que vem a gente fazer a nossa prova, tá bom? Semana que vem já aprova, hein? Já Misericórdia. prova. Vai ser como você dessa prova? Ela vai pelo AVA. Eu vou fazer de duas formas, tá? Eu vou mandar pelo AVA, que é o protocolo, e vou mandar também em PDF, para que vocês tenham acesso, se vocês quiserem, de repente, imprimir, sei lá, aí eu já asseguro isso a vocês, tá bom? Ok. Mas nada muito... Vai ser o que a gente deu em sala de aula mesmo, essa nossa aula virtual, nessa aula online. Então vai ser basicamente o que a gente falou mesmo, não tem nenhuma complexidade maior, não. Vai ser mais voltada às coisas do hospital lá. Luciana, bom dia. A Luciana está chegando cedo na aula, que coisa maravilhosa. Bom dia. Rapaz, essa aula online é um negócio fantástico, porque os alunos chegam tudo na hora. Eu só estou sentindo falta de Kessia, de Kiko. Estou sentindo muita falta de Kiko, nunca mais. Entendeu? Thalia também. Eu não sei onde ela está se metendo. Eu não sei se é o trabalho dela, mas é horário da aula, né, meu povo? Fazer o quê? Cadê Thalita também? Que Thalita é outra que gosta de chegar cedo. Como é que estão vocês de confinamento? Ademar não, que Ademar não se confina, né? Ademar tá aí... Eu não paro, não. Eu não lhe digo nada. Eu não lhe digo nada. O negócio... Eu tenho um grande povo para cuidar, não posso parar, não. Mas tá usando máscara, tá se cuidando? Estou sim, fazendo todos os cuidados. Não toque em ninguém, não pegue em ninguém, tira o sapato na hora que chega em casa, de preferência bota um pano molhado com... Aqui a gente fala que boa, né? Bota que boa, bota água sanitária, pisa, porque o Covid, ele coexiste no chão e, segundo alguns pesquisadores, durante 5 dias. Tem um grupo de pesquisadores agora, o pessoal que está malhando ao ar livre, que ele fica em suspensão ao ar livre. É um bicho perigoso. É um bicho perigoso. Então, para quem está... Ele está no ar também, né? Está no ar também. Porque o vírus e a bactéria... Quer ver uma coisa interessante que muito pouca gente fala? Tem muita gente que gosta de urinar, principalmente os homens, né? E ligando a descarga ao mesmo tempo. Esse hábito, ou então depois que você termina de urinar e você fica ou com seu membro do lado de fora, ou até a mulher que está sentada e gosta de dar descarga, todas as bactérias, elas vão, que estão ali precipitadas, elas vão através da água mesmo, daquela movimento da água, ele vai entrar em suspensão. Então, isso é um risco, porque a bactéria sobe e gruda onde não tem proteção. A vocês que gostam muito de usar aquele sabonete antibacteriano, que é um perigo, porque mata as bactérias boas e as bactérias ruins, porque o nosso corpo é todo... por cima do corpo, por cima da derme, tem uma camada de proteção de bactérias que são benéficas ao nosso corpo. Quando a gente usa Protex e tantos outros, isso pode fazer com que você retire a proteção que a gente tem, e aí se gruda nas suas paredes. É por isso que em hospital a gente usa jaleco,
E não, você lembra quando a gente foi para o hospital que eu disse, não fica na parede, não gruda na parede, lembra disso? Que o pessoal parece que aquele jegue viúvo que fica se escorando na parede. Vocês lembram disso? Quando a gente foi na Unimed? Não, não se encosta na parede. Porque em ambiente hospitalar, as bactérias do ambiente hospitalar é diferente das bactérias em outro ambiente. As bactérias ali são bactérias de alta resistência. Então, às vezes você se gruda com jaleco ali, vai para casa e vai levando a bactéria que não é do seu meio, tá? Então, muita gente chega, fica doente e não sabe o que é. Então, o tempo que eu trabalhei em hospital, com todos os meus estagiários, não foram poucos, a primeira coisa que eu dizia, não grude na parede. Porque em parede de hospital é uma coisa bem interessante. Como o povo gosta de se encostar em parede de hospital. De passar a mão, sempre é uma coisa mais linda do mundo. E depois vai à boca. E a pessoa fica... Oxe, Luciano saiu. E a pessoa fica correndo risco, né? Então, com o Covid, que é algo muito novo, tá tendo pessoas que estão tendo Covid e estão reincidindo em Covid. Porque é tudo muito novo nesse vírus. Esse vírus, ele atua direto no lisossoma da gente. Ele lança o RNA dentro da molécula e lá dentro do lisossoma ele se multiplica. É uma coisa fantástica esse vírus. É uma coisa fantástica. É uma coisa assim, para quem é cientista, para quem estuda, a capacidade de letalidade desse vírus é muito grande. Mas assim, o fato é que a gente está convivendo com algo que parou o mundo por causa da letalidade dele, por causa do risco realmente de morte. Ontem eu estava assistindo que morreu uma indígena de 15 anos. Aquele papo de que quem é atleta não pega o Covid é uma grande mentira. Morreu um atleta maratonista, triatleta, tem mais ou menos 20 dias, também pelo Covid, porque ele pega a resistência pulmonar toda, principalmente nas partes baixas, onde a gente... a nossa respiração tem um acúmulo, como se fosse assim, uma bolsa de oxigênio mais embaixo. Tá? Bora falar bolsa de oxigênio, mas não é uma bolsa, não entendam como bolsa. É como se fosse uma reserva de oxigênio que fica na parte baixa do pulmão. E ele vai atingindo ali. E vai como se fosse acabando com a capacidade respiratória. Por isso que as mortes são mortes com problemas respiratórios. E morreu foi gente. Quando sai a vacina? Quando sai a vacina ou não tão cedo. Há uma testagem da vacina na Itália, onde deu um resultado positivo para a vacina. Mas uma vacina, para ela ter uma comprovação científica, vai ser 1 ano. Eu acho que é mais fácil as combinações de medicação, como estão vendo com hidroxicloroquina e azitromicina, que está tendo bons resultados. Eu acho que a medicação vai ser a mais rápida. Para uma vacina demora muito tempo para a testagem. Porque o que é que você faz com a vacina? Você tira os compostos, ou, às vezes o vírus morto, às vezes o vírus enfraquecido. Por que não se encontrou uma vacina para HIV ainda? E se usa medicamento? Há quantos anos tem HIV? Desde 1980. E não se tem uma vacina para o HIV. Tá tendo testagens e mais testagens de cura pelo HIV. Tem 2 pontos principais disso. Primeiro, que o vírus ele é mutável. Eu não sei se vocês já viram a composição de um vírus, mas ele é mutável. Então, ele tem uma capacidade de mutação muito grande. Os mais comuns, como o SARS, o H1N1, que já tem vacina para isso, é o vírus enfraquecido, onde ele entra no corpo e o corpo reage. Não tem muita gente que gripa depois da vacina da gripe, que fica corizando. Uhum. Então que é um aí, pouco semelhante que eu vai ver. Oi? Então é um pouco semelhante que eu vai ver. Não. O HIV, ele tem Qual é a diferença desse vírus para um vírus como o HIV? O HIV, ele vai
acabar com o sistema imunológico. No caso do Covid, ele vai pegar pessoas que têm um sistema imunológico baixo. E aí ele vai se tornar letal pelo seu crescimento em nível pulmonar, em nível respiratório. O HIV não. O HIV ele vai acabar com o sistema imunológico. Você não morre de HIV. Você morre das doenças que vêm junto com HIV. Pneumonia, câncer de pele, então um câncer específico de pele, um sarcoma. E você morre pela letalidade das doenças ocasionais do HIV. Do Covid, não. Você morre por causa do Covid. O Covid entra no sistema, e principalmente no sistema pulmonar, e vai quebrar com o seu sistema pulmonar. É essa a grande letalidade do Covid. O Covid tem um direcionamento. E os medicamentos, tu acha que vai fazer algum efeito? Tipo, retardar um pouco ele? Porque o mundo tá parado. Literalmente tá parado. Paola, olha, eu creio muito em alguns posicionamentos de alguns cientistas. O mundo parou e vai parar ainda há um tempo. Eu creio que a gente ainda tenha, porque, segundo as previsões de alguns estudiosos, são mais ou menos 40 dias de mundo parado. Então, a gente está na terceira semana, partindo para a terceira semana do mundo parado, por conta dessa coisa do vai e vem. Nós fomos absolutamente responsáveis enquanto mundo. Então, você vê a regeneração global em nível de natureza foi fantástica. Os níveis de oxigênio melhoraram muito, os mares estão mais limpos, os rios mais limpos, animais que nunca mais eu estava vendo uma reportagem sobre as tartarugas em Galápagos, que há 100 anos que não se via essa tartaruga. Então, em nível de natureza, foi algo fenomenal. É como se assim, vamos uma coisa mais na ludicidade, é como se a natureza dissesse assim, peraí, vocês estão acabando comigo, eu vou dar um jeito de remontar vocês, tá? Mas é claro que de 100 em 100 anos a gente vê algo peculiar. Há 100 anos, em 1918, nós tivemos a gripe espanhola, né, que matou 50 milhões de pessoas. O Covid, nós estamos numa monta não chegou a 1 milhão de pessoas, eu acho, de mortes ainda. Mas já foi um impacto social muito grande, porque é a primeira vez que o planeta para. E nós estamos parando por causa da experiência lá com a gripe espanhola. Mas é a primeira vez que realmente o mundo para e nós demoramos para parar. Agora, qual o porquê de parar? Qual é a motivação, já entrando no nosso assunto da psicologia hospitalar? Qual a motivação da parada? A parada é exatamente para não acabar, não ter um risco de você que está na sua residência colapsar o sistema de saúde. Porque você em casa, vou lhe dar um exemplo, eu tenho mais ou menos um mês que eu estou gripado. Que essa época de ano é a época de muito resfriado aqui em Feira, né? Faz sol, faz chuva, faz sol, faz chuva, isso acaba com o sistema imunológico. Mas eu tive 3 dias de febre, de amanhecer ensopado de febre, garganta inflamada e dores de cabeça. Alguns pesquisadores em Quito, eu estava entrando em contato com um amigo em Quito, no Equador, onde eles estão tomando medidas mais radicais de prevenção. Ele me diz, Alfredo, o que a gente tem pesquisado aqui, tem visto, é que em nível de Covid, um dos sinais mais preponderantes e determinantes para o Covid é a falta da parte, não da dor na respiração, mas o olfato, a pessoa não sentir os cheiros. Isso já é um predeterminante do Covid, segundo ele lá de Quito. Então, as pessoas vão fazer, uma das perguntas não é mais, você foi para o exterior, você teve contato com pessoas do exterior? Não. A pergunta é, você tem
você consegue sentir cheiros? Então, ele disse que isso é um determinante. A febre e a falta de olfato é determinante para o Covid. Eu não tive isso, eu não tive a falta de olfato. Mas, por exemplo, nessa pandemia, que o que a gente mais está estudando aqui é a subjetividade da doença. Em subjetividade da doença, o que é que vem na cabeça de vocês? Esse Covid, se você tem uma sintomatologia, o que é que vem na cabeça de vocês na subjetividade? Vamos lá. Começa com Ademar, depois Jaqueline, Luciana e Paola. Vamos por ordem alfabética. Como assim? Thalita não está conseguindo entrar. Olha aí. Thalita não está conseguindo entrar por quê? Tá falando que o aplicativo está pedindo uma conta. Não, ela vai embaixo do aplicativo iniciar agora. Quando ela apertar no iniciar agora. Ele pede isso mesmo. Iniciar agora. Porque o aplicativo, quando você vai pelo link, ele manda você aproveite melhor das suas reuniões, baixar o aplicativo Windows, em vez disso, ingressar na web, ou então iniciar agora. Aí você inicia agora, ou então, em vez de ingressar pela web, que ele vai também. Não precisa baixar o aplicativo, não. O meu mesmo não tem no computador o aplicativo. Tem no celular. No celular tem necessidade de baixar o aplicativo. Mas ela tá ali, entrou tantas vezes. Oi? Ela tá pelo celular, não tá pelo computador, não. Então tem que baixar o aplicativo. Pelo celular tem que baixar. Mas ela não entrou nas outras vezes sem baixar o aplicativo? Eu não sei se ela tá com o aplicativo ou tá sem. Ela não comentou isso aqui, não. Tá no grupo do... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ela mandou alguma coisa no grupo? Mandou. Cadê Thalita? Ela falou para apertar. Peraí, viu, gente? Deixa eu auxiliar aqui. Onivar. Então, vamos lá, Ademar. Em nível de subjetividade, o que é que a Covid traz a você em nível de doença? Para que a gente entenda o pensamento do acamado, daquele que está adoecido no hospital. Logo quando você ou descobre, ou então você suspeita estar doente, você automaticamente você já fica fragilizado, né? Já buscando já algo para solucionar aquele problema. Já pensa logo, no seu caso aí, você estava espirrando, você estava tendo febre, então eu acredito que você já entrou mais ou menos aí em um pânico, né? Rapaz, será que eu já estou com a doença? Então, há realmente um impacto psicológico, né? Sim, sim, sim. Inclusive, com o estresse, você pode somatizar e começar a ter algumas coisas em nível de falta de ar. Jaque, você.
vi aí uma questão de perdas, né? Como o senhor falou, quando o paciente está acamado, e aí ele tá lá pensando, né, nas perdas que ele vai ter, como perda de dinheiro, saúde. Aí pode entrar também em uma crise de ansiedade muito grande. E por aí vai. Então, tem uma série de perdas, né? É. Principalmente em nível do pensamento de você não ter mais a possibilidade de estar com seus queridos, né? O primeiro que já vai ter que se isolar, né? Mesmo Não vai ter sem, que se sem ter isolar. mesmo sem ter um diagnóstico já que você está com aquela doença, mas você já vai ter que se isolar para precaver logo a situação para não contaminar os outros, né? Sim, sim. Lu, como é que tá isso na sua cabeça? Desespero, né? Porque além de você ter que pensar em você, ainda tem que pensar na sua família, né? Seus amigos que você não vai poder nem chegar perto, porque pode transmitir para eles também. E também a questão é que o vírus é muito agressivo, né? Tem que pensar logo, pode morrer. Sim, sim. O Alfredo, eu conheci um camarada mesmo, ele até faleceu. Aí ele foi para o posto, ele morava aqui em um bairro bem conhecido, mora muita gente conhecida minha, e aí ele foi detectado com AIDS. Rapaz, esse camarada, quando recebeu a notícia que foi em uma UPA, o pessoal chegou e falou: rapaz, você tá com HIV, você tá com AIDS. Esse camarada chegou no bairro e saiu gritando, meu amigo. Entrou em desespero e gritando que ele estava com HIV. E com isso ele só conseguiu ficar vivo aí uns 2 ou 3 meses. Olha lá, morreu. Eu só um instantinho, Adema. Thalita, tá me ouvindo? Oi. Oi, Thalita, bem-vinda. Eu tive uma época no hospital que, veja a missão do psicólogo hospitalar, viu? Eu tive uma época no hospital que eu que dava a notícia de HIV positivo. Então, o paciente que fazia os exames, e eu tinha que me deslocar para a área de exames do hospital, e chamava o paciente numa sala para eu entregar o exame. Menino, isso daí já é um impacto para o paciente. Porque o paciente vai dizer assim, pronto, se o psicólogo me chamou, já estou morto, né? E aí eu tinha que dar notícia para eles. Aí teve um rapaz que ele estava tentando ter filho. Ele casado já há alguns anos, evangélico, e ele estava tentando ter filhos. E aí já estava há um ano fazendo tratamento e tal, e foi receber o exame de HIV, porque o médico suspeitou de algo e pediu HIV. Deu positivo. Esse homem se jogava no chão, essa mulher batia a cabeça no chão. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Resultado, a mulher fez o teste de HIV, deu negativo para ela e positivo para ele. E acontece isso, viu, gente? E ele se desesperou e se jogou, tentou suicídio, se jogou em frente de um ônibus. Não, foi do caminhão. Melhor, foi no caminhão. E esbagaçou uma perna, lesionou a perna e teve que amputar a perna. Ele não morreu por conta do HIV. Ele morreu por conta... Ele não conseguiu se suicidar, voltou para o hospital para fazer a cirurgia para a amputação da perna, teve sepse
que é infecção generalizada, e veio a óbito por conta da sepse. Ele não veio a óbito por conta do HIV. Não, por causa do HIV. Ele poderia fazer o tratamento, porque hoje... o desespero faz acelerar mais a doença. Exatamente, que a imunidade abate. É como câncer. Eu tive um colega recentemente, está fazendo um ano que ele teve câncer de pulmão. Estava normalíssimo. E ele apareceu com nódulo no pulmão. Frio também é um acelera. fumante inveterado. Quando ele soube, ele entrou num estado de depressão monstruoso. 59 anos, 60 anos. Ele entrou num estágio de depressão imensa. Morreu em 3 meses. Ele não morreu por conta do câncer. Ele morreu por conta de se deixar sem fazer tratamento. Ele preferiu não tratar e ficar em casa. E aí o câncer, já um tio meu, que também tem mais ou menos um ano que ele faleceu, ele lutou contra o câncer durante 15 anos. Então ele fez a primeira cirurgia, tirou, fez a quimioterapia, teve uma sobrevida de 15 anos lutando contra o câncer e com períodos muito bons, andando, conversando. Quando caiu de vez também. Mas a subjetividade na doença, ela impõe ao organismo uma série de fatores que são piores do que a própria doença, que é a ansiedade generalizada. Se você está com ansiedade generalizada, por conta de qualquer adoecimento, essa ansiedade generalizada, ela vai impor a você um movimento hormonal monstruoso. Aí você está jogando cortisol, você está jogando noradrenalina, adrenalina, você está jogando glicose no corpo, porque as suas suprarrenais vão começar a fabricar a glicose, porque a glicose vai impedir o impacto, ele vai te dar uma reserva de energia, porque o cérebro está entendendo que você vai passar por uma dificuldade, uma luta. Como você não vai lutar? Como você vai ficar com aquilo acumulado, aquilo dá um pandemônio no seu organismo. É a subjetividade da doença. A psicologia hospitalar, ela atua exatamente. Quem atua com o diagnóstico e prognóstico é o médico. Nós atuamos com a linha que o médico não atua. Como aquilo que eu já falei. A gente vai entender o que está para além do adoecimento. Por que esse colega meu preferiu ficar sozinho, então é que ele não recebeu ninguém até morrer? Então, que tipo de adoecimento é esse em nível mental? E aí faltou Paola falar sobre a subjetividade do Covid. E Thalita também vai falar. O que é que isso lhe traz em subjetividade, essa doença? O primeiro pensamento que o portador vai ter que morrer. Não é? Só isso espera ele. Porque vem a população mundial morrendo, crise lá, crise pra cá, sem uma vacina. Isso já vai gerar um desespero interno nele. Aí vai ficar em confinamento, pode gerar uma possível depressão. E aí vai as complicações. Exatamente. O fato é que quando nós temos uma queda para a morte fantástica. Não sei se vocês já notaram isso. Mas tudo que é desgraça no mundo, a gente acumula para a gente. Você não vê as boas notícias de 400 mil pacientes com Covid recuperados. Então, a gente tem uma proporção enorme de morte, mas essa proporção enorme, não minimizando a dor da morte dos parentes, que é terrível, a grande medo é esse, mas o que a gente tem é 0,8% de mortes. Mas esse 0,8% é a coisa do contágio. Essa semana mesmo, aqui em Feira é fantástico. Lá, como eu estava falando desse meu colega de Quito, ele disse que as medidas de proteção na área de saúde lá são drásticas. Se paga quase $300 caso esteja alguém saindo de carro, porque tem um movimento de carro lá que é por placa. Então, se você sair no dia que você não pode, você só pode sair uma vez na semana para ir supermercado, mercearia,
é isso que o governo de lá está fazendo. E no supermercado só pode entrar um membro de família por vez, com filas enormes, como já está acontecendo aqui em Feira. Só que esse final de semana, na sexta-feira, eu fui ao supermercado. E chegando lá, tinha uma fila imensa para você passar o álcool, sobre o lugar que você pega no carrinho. Porém, o que tinha de família parecia que você estava no shopping center. Tinha famílias fazendo feira. Tinha 2 demoninhos fazendo feira. Tinha o quê? 2, 4 anos no máximo. E essas crianças... Criança não tem a coisa do não vou botar na boca, não. Ela passando a mão no carrinho e botando na boca. E os 2 pais irresponsáveis, mas a avó mais irresponsável ainda. E eu sou aquele tipo de pessoa enjoada, nojenta, quando eu vejo isso, porque o trabalho de hospital lhe te dá isso. O trabalho de hospital lhe dá uma percepção de que a pessoa mais importante dentro do hospital não é o médico. A pessoa mais importante dentro do hospital é a galera da higienização, que são os mais importantes. Porque se não tiver uma boa higienização, você tem mais bactérias dentro do hospital e você tem mais infecções hospitalares. Então, você trabalha com o invisível, como a gente está trabalhando agora. Então, a prevenção, no caso de hospital e higienização, e é algo que eles são os colaboradores invisíveis dentro do hospital, e eu tinha esse máximo de cuidado, de valorização do trabalho deles. De vez em quando eu passava por um e dizia assim, poxa, o seu trabalho hoje foi excelente, viu? Parabéns. Que higienização excelente. Primeiro que ela tomava um susto, né? Disse, o que é esse doido que está dizendo isso? Depois abria aquele sorrisão. Porque são os invisíveis. São os garis, aspas, do hospital. Então, é o pessoal que mete a mão no lixo contaminado, é o pessoal sempre equiparado, com luvas grossas e tal, tem tudo um EPI. Mas quando entra no UTI, que eles lavam e passam o desinfectante, que passam nas paredes, que passa em todos os cantos, que sai, nas cortinas e tal. Quando você vê esse aparato, você diz assim, poxa, que trabalho fantástico desse pessoal. São pessoas extremamente especializadas. Não há médico hoje que vá fazer controle de coronavírus. Quem vai fazer o controle de coronavírus? O que é que o médico pode fazer? Ele vai fazer toda a dinâmica necessária para que a pessoa não morra. Medicação, agora com a entrada de cloroquina, com azitromicina, vai fazer a composição médica para que veja consequências. Mas eu vi muitos casos em hospital, nossa, eu que acompanhei mais de 1.000 mortes, e é triste dizer isso, eu tive essa sorte de estar num ambiente hospitalar nocivo, e eu acompanhei mais de 1.000 mortes, e vi mortes sem nenhum significado da morte, porque o médico erra também. Então, tinha pessoas que morriam que foi por erro de conduta médica mesmo. Foi a demora para uma ação como um antibactericida um pouco mais potente, um antibiótico mais potente, de amplo aspecto, porque começa por escala, né? Exatamente para não lesionar o corpo. Você começa com um antibiótico mais fraco, depois vai para amplo aspecto. Mas, por vezes, a necessidade de um amplo aspecto era de entrada como solução. Se passa 1, 2 dias, o acúmulo de bactéria no corpo é imenso, aí causa sepse. E eu tive algumas mortes assim, do meu lado mesmo, e algumas que me marcaram profundamente, exatamente porque o cara estava preparado, não tinha nada de subjetivo não, porque era da área de saúde. Eu não sei se eu contei para vocês a morte de um odontólogo. Você quer contar para vocês? Não. Lembra disso? Ele teve um acidente na estrada, 24 anos, odontólogo, com a vida toda pela frente, chegou falando. O que a gente faz em Mini-Mental, que eu vou repassar para vocês o Mini-Mental, que é você fazer as perguntas básicas no caso de um acidente, quando a pessoa vai para a UTI. Como é seu nome completo, qual é a data de hoje, qual a sua profissão, se é dia ou se é noite. Então, a gente tem essas perguntas básicas para ver se o tempo e espaço está tranquilo para ele. Então, ele estava
positivo para o mini mental, estava tranquilo até o terceiro dia. No terceiro dia ele ele teve uma fratura mandibular, mas conversava. Foi dois bucomaxilos para lá, para fazer a retenção, né, para não ter nenhum problema. E no terceiro dia ele entrou em sepse. Então ele teve uma parada respiratória. E a hora que eu estava com ele na consulta, e aí ele segurou meu jaleco e pediu, por favor, me intube. Claro, evidentemente que o psicólogo não faz a intubação, mas se você está junto com o paciente, você tem que chamar o médico com urgência. Aí chamei o médico com urgência, o médico intubou. No segundo dia, depois da intubação, ele veio a falecer por exatamente ter iniciado o protocolo de antibiótico em demora. Então, as bactérias se acumularam, porque o acidente dele foi um acidente onde deixa restos de asfalto, porque foi um acidente sério, e não teve a precaução do médico. Então, as suspeitas diagnósticas eram exatamente essa. Aí você tem o diagnóstico e o prognóstico. Normalmente, o prognóstico, quem pede é a família. A família chega e quer saber qual é o prognóstico da doença. Quanto tempo meu filho vai ficar aqui? Quanto tempo minha mãe vai ficar aqui? Quanto tempo meu pai vai ficar aqui? O que é que a gente pode fazer para ajudar no trabalho médico? Então, todas as perguntas estão dentro do aspecto do prognóstico. Nós trabalhamos, para além disso, nós trabalhamos no que é mais preciso. A gente trabalha exatamente naquilo que eu já falei 500 mil vezes. É o desencontro do objetivo que precisa ser manejado. Se o prognóstico for um prognóstico reservado, por exemplo, porque a sintomatologia é aquilo que o paciente sente. A família está no interesse do prognóstico. E o interesse do médico é o diagnóstico. Mas se o diagnóstico for um diagnóstico reservado, com um prognóstico reservado, como é que eu trabalho isso com a família? Como é que eu posso entender isso na família? Então, eu tenho que ser objetivo nessa tarefa para que eu não implique algo deletério, por exemplo, numa visita da UTI. Eu lembro de uma médica, eu acho que eu já falei para vocês isso, se eu não falei, eu vou falar de novo, que tinha uma senhora de 70 e poucos anos, internada, mas ela estava muito, muito malzinha. Estava muito, muito ruimzinha. E já estava acamada há uns 9 dias na UTI, e ela era uma médica boliviana. E eu tinha falado com ela, disse, doutora, a senhora, quando conversar com a família, é uma família grande, ela é avó, ela é mãe, então, assim, dê os detalhes com mais objetividade e não direcione a família para o diagnóstico ou para o prognóstico que eles tanto querem. Então, seja mais tranquila e objetiva. Não, Alfredo, não, pode ficar tranquilo que eu vou falar tudo direitinho, como você está falando. Eu gosto muito de você, Alfredo. Tá bom, doutora, vá lá. E aí, quando ela chegou, ela disse assim, olha, ela tá muito velhinha, ela tá mal, tá muito malzinha, mas tá bem idade, né? Quantos anos ela tem? Aí a familiar falou 73. Aí ela fez assim, parece ter muito mais. Ou seja, só esse parece ter muito mais para o ouvido do familiar diz assim, poxa, se minha avó parece ter muito, muito mais, logo ela tá já com o pé na cova. Tá muito ruim. Entendeu? Então, aquilo que você fala e aquilo que o paciente entende são coisas absolutamente diversas. Por quê? Porque o prognóstico, que é aquilo que o familiar quer, ele tem que ser dado com a maior tranquilidade e objetividade possível para você não jogar uma bomba, o médico jogar bomba para o psicólogo compensar essa informação. Não é que a senhora saiu da UTI, ela não morreu, está viva até hoje, provavelmente. Então, essa comoção agita o ambiente hospitalar de uma forma onde
quando o paciente está na UTI e o familiar vai visitar, ele já vai visitar já se despedindo. E nessa despedida, o paciente que está consciente, ele não vai entender por que o seu familiar está chorando. O que é que vem na cabeça do paciente? Se você tivesse internado, o que é que vinha na sua cabeça? O seu paciente chega ali abraçando, chorando. Oh, minha avó, você vai sair daqui. O que é que vem na cabeça? Ele já tá sabendo que eu vou morrer. O Exatamente. médico já falou para ele que eu vou morrer. E não falou para mim. Alguém está escondendo o jogo. Aí o psicólogo já tem 2 problemas sérios. Com o familiar e com o paciente. Porque, na verdade, o verdadeiro sábio não é aquele que fala tudo que ele pensa, não. Ele deve pensar tudo antes de falar. Aí, às vezes, o médico quer falar, né? Esse camarada mesmo que saiu gritando aqui pelo meio da rua mesmo, foi uma falta de ética do médico, né? Ele Exatamente. Olhou o diagnóstico e não preparou o paciente para receber a notícia. Ele já foi logo falando, você tá com HIV, pronto, matou o cara. Soltou uma bomba. É uma camarada bomba do tamanho... O cara tava só. O cara tava É. só na UPA. O cara só foi gritando no meio da rua, desesperado. Loucura total. Imagine isso em nível mais global, um familiar. Um médico me disse isso. Um médico me posicionou dessa forma. Então, tudo isso faz com que a pessoa fique louca. Verdade. Vamos lá. Foi um desespero total para eles. Um desespero total. Então, dentro do pensamento de vocês, para que a gente feche essa gestalt, qual é o objetivo da psicologia hospitalar? Repete de novo aí, Alfredo. Qual é o objetivo da psicologia hospitalar? O objetivo da psicologia hospitalar é sempre procurar arrumar meios que facilite, né, a recuperação do paciente e também ajude o profissional, né, a também tomar decisões também, né, acerca daquele paciente, do estado e também o psicólogo hospitalar, eu acho que ele deve também ter uma forma de tranquilizar os familiares também, porque os familiares também contam muito na recuperação do paciente, né? Auxiliar o paciente no processo de adoecimento e também minimizar o sofrimento dele no ambiente hospitalar. Jaque. Tá ouvindo, Jaque? Jaque tá tomando café. Tá tomando café. Thalita, que não falou ainda. Amenizar os danos, deixa eu ver, amenizar os danos no que se diz respeito ao lado emocional, interno e externo, trabalhar junto ao restante da equipe, também auxiliando, e acho que isso, sei lá, algo do tipo. Beleza. E Luciana? Luciana também está tomando café. Já que acordou. Voltou. Já que eu estou perguntando qual é o objetivo da psicologia hospitalar. Para mim é trabalhar com os pacientes, seus familiares, qualquer faixa etária, que se encontra com sofrimento, e por aí vai.
Pronto. Luciana já votou? Não? Para mim, prever, né? Diminuir e prever risco da saúde mental, tanto do paciente como dos familiares. Pronto. Bora traduzir isso tudo? Uma coisa mais simples? Bora pensar simples agora. O objetivo da psicologia hospitalar é a subjetividade. Ou seja, tudo o que o paciente pensa sobre o adoecimento é esse o objetivo do psicólogo hospitalar. O psicólogo hospitalar vai dar voz ao paciente, porque a doença é real. A doença existe, ela está ali. Você não vai para o hospital, está lá, está instalada de alguma coisa. Pode ser de uma gripe a algo mais sério, um câncer, uma diverticulite, uma cirurgia qualquer, ou neoplasia, ou uma pancreatite, uma série de adoecimentos que o corpo pode ter, principalmente no envelhecer. Mas dá voz ao que o paciente pensa desse adoecimento, principalmente quando você faz interconsulta médica, e que depois você vai conversar com o médico, sim, doutor, e aí? O senhor visitou o paciente, o que foi dito lá? O que é que eu posso te ajudar? Essa técnica que você utiliza nessa ajuda não está em livro não, viu? Porque você não pode ser, e isso aí é crivo Alfredo, viu? Você não pode ser, porque você está usando um jaleco branco, dizer que você está melhor do que todo mundo. E olha que tem alguns lugares que muda a cor do jaleco. Mas, porque eu estou com jaleco, que nada, eu não preciso conversar com ninguém, não. A interconsulta é importantíssima. A opinião do enfermeiro é importantíssima, porque se o médico, que é aquele que dá o diagnóstico, ele tem uma visão mais endurecida do adoecimento, e aquele médico que não tem educação, aquele médico que não dá bom dia, aquele médico que é pomposo, ou até que seja tímido, tem um infectologista mesmo aqui, que é muito gente boa. Nossa senhora, gosto demais dele. Mas é um cara extremamente sisudo. E ele, quando ele vai dar diagnóstico, ele dá o diagnóstico assim, muito pesaroso. Parece assim... e ele não gosta de olhar para o paciente. Sabe aquela pessoa que é fantástica? Pra você ter ideia, era uma pessoa que promovia as quartas-feiras no hospital. A gente tinha, no reservado, a gente tinha uma sala que era só para a gente poder fazer era a torta da quarta. Então, todo mundo contribuía. Quem tinha feito isso era ele. E ele, no nosso reservado, era super engraçado, tal. Mas com o paciente, ele era muito duro. Tem uma médica que está aparecendo agora nas propagandas da Prefeitura de Feira, que ela também, na propaganda, você não imagina aquela mulher, como ela é fantástica, como ela é respeitosa, como ela é gente boa, como ela conversa, como ela é resenheira. Então, você tem que conhecer a sua equipe de trabalho, porque vai ter médicos que não vai dar espaço para você. No meu caso, nunca aconteceu, não. Só aconteceu com um médico só. Mas ele era um cidadão muito incompetente. Mas, enfim, essa é outra história. Mas a grande maioria, por respeito à profissão do outro, eu acho que é isso que a gente tem que ter muito na ideia da gente, respeita a profissão do outro, humildade acima de tudo, e se mostrar competente na sua área técnica. Qual é o seu trabalho, Alfredo, aqui no hospital? Eu dou voz à subjetividade do paciente, para que ele não possa adoecer, seu sistema imunológico chegue a baixar e o senhor ter mais problemas com o meu paciente, com o seu e o meu paciente. Palavra simples, coisa simples. Conhecer que tipo de medicação você está utilizando é bom conhecer. Conhecer a linguagem médica é bom conhecer, a linguagem da saúde é bom conhecer. Mas, Alfredo, vocês vão dar farmacologia, mas, Alfredo, eu não entendo nada de remédio. Vá ler. Vai estudar. Eu tenho um colega psicólogo que ele veio trabalhar comigo, que eu não vou dizer o nome dele nunca, que é antiético, mas Ícaro, ele quando começou a trabalhar comigo, eu cheguei e falei para ele não vai dizer, não vou dizer o nome dele não, Ícaro.
Quando ele começou a trabalhar comigo, a gente falando sobre a interação medicamentosa, falando sobre os processos das medicações para saúde mental, antidepressivo, tal, a parte neurológica, onde é que atingia, onde é que estava o comportamento, onde é que não estava. Ele disse assim, Alfredo, eu nunca estudei isso, não. Eu disse, pois começa a estudar. Para trabalhar comigo, você vai ter que saber tudo isso. Porque é necessário, não é que você vai se tornar um neurologista, não, mas é necessário que você entenda, você vai conversar com o neurologista. Alfredo, ele teve uma lesão de lobo temporal esquerdo e houve uma ressecção da parte do sistema límbico. Ele não vai me explicar o que é o sistema límbico, ele não vai me explicar o que é um lobo temporal, uma porção do lobo temporal. Ele não vai me explicar isso. Alfredo, atingiu o hipocampo. Se eu não estudar para saber isso, e olha que a gente dá, vocês deram neurobiologia, não deram neurociência, não, qual é o nome da matéria? Neuroanatofisiologia. Isso, neuroanátomo. Vocês deram neuroanátomo. Então, saber em que parte é que está o movimento de comportamento, de memória, de sistema límbico, o que é o sistema límbico, para que serve, saber as interações neuronais, saber que um neurônio tem neurônios que tem mais de 1 metro. Então, você saber que tem esse mundo dentro do cérebro é necessário para que você trabalhe no hospital. Porque o cara vai dizer assim, teve lesão de hipocampo, aí você vai ficar cri, 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 e na sua cabeça vai ficar assim, e daí? E que parte do corpo? Onde é que é na perna? Então, come com quem? Com farinha, com feijão, com o que é mesmo? Isso é para comer ou para passar no cabelo? Então, esses... Oi, diz, Paulo. Neuropsicologia é pós? É pós. Tem a neuropsicologia aí, você tem que ter cuidado na pós, viu? Tem a neuropsicologia que é da educação e a neuropsicologia que é clínica. Eu quero clínica. Então, neuropsicologia clínica na nossa atuação em consultório, tá? Eu sou apaixonado por neurociências. Então, eu tenho um compêndio de livros aqui de neurociências e gosto de estudar e reestudar. Por quê? Porque um objeto da minha compreensão enquanto psicólogo, que a neurociência é o futuro também da psicologia. Porque as lesões, por exemplo, a gente não sabe que tipo de lesão vai causar em nível cerebral de uma doença como o Covid em recuperação. Se teve alguma lesão, se ele teve uma hipóxia em nível de sistema, se faltou oxigênio no cérebro, se ele teve uma lesão cerebral, exatamente por estar fazendo referência em campo respiratório. O corpo é um só, minha gente. Nós não somos apenas o cérebro em separado, o pulmão em separado, o pâncreas em separado. Nós somos um complexo. Existem estudos... Oi? Não, pode continuar. Existem estudos que dizem que o intestino é nosso segundo cérebro. Que lá também é fabricado a serotonina, por exemplo, que é o neurotransmissor que nos dá a tranquilidade, a alegria, que nos dá passividade, nos dá paz. Então, quando você toma um antidepressivo, onde é que ele vai atingir? Ele vai atingir na recaptação da serotonina, da noradrenalina. Então, são complexos que a gente tem que saber, porque o médico na casa do hospital, ele vai falar com você. E se você não souber o que é aquilo? Doutor, tá. O senhor pode me explicar? Não. E aí? Você faz o que com isso? Não posso me explicar, não. Vai estudar. Entendeu? Exatamente. Então, hoje o povo tem que estudar sobre a cloroquina, viu? Não compra cloroquina, não, porque a cloroquina ela tem um sério problema. Que a cloroquina, ele atua em lisossoma, mas ele dá mal cuidado, ele dá lesão na retina, viu? Então, não é assim que a banda toca, não. E infarto também, né? Cocaína tem algo relacionado a isso, Pedro? Não. A cocaína,
a cocaína vai fazer duas coisas fantásticas em nível pulmonar. Primeiro que a cocaína é extremamente corrosiva. Então, quem faz uso de cocaína, ela vai ter lesão em narina, em primeiro campo. Tem pessoas que perdem toda essa parte, esse que a gente chama comumente de pau do nariz, Sim. lesão de septo, Meu porque tio perdeu corrói ela. tudo. Pois é. Perdeu Cheirador danado. Então, Dá para perceber logo se uma pessoa usa olhando no nariz, se fica muito irritado e avermelhado aqui. E não tem pelo. E a pessoa puxa, fica logo. fazendo muito aqui, parecendo que tá. Mas olha, tem gente que. A cocaína causa exatamente o efeito dela? A cocaína, vamos fazer um pensamento assim mais longínquo. A cocaína, o que é que vai fazer em nível de cérebro? Vamos supor que você comprou Pense num carrão aí, Paula. Que carrão você compraria? Tendo dinheiro agora. Que carrão você compraria? Sei lá, um Jeep. Um Jeep. Que tipo de Jeep? Um Troller? Isso. Pronto. Aí você pega o Troller, que é um carro. Vamos comparar o Troller ao seu cérebro. Que é um carro que você pode andar em qualquer canto. Que vai ter menos quebra, porque é um carro mais resistente. Mas o seu cérebro é isso. E aí você decide acelerar o seu cérebro a toda. Ou acelerar seu carro a toda. E você vai botar o seu carro em um bocado de buraco. Um carro que fosse andar numa pista normal duraria, vamos dizer, 10 anos, 15 anos. Um carro que bota no buraco vai durar o quê? 5 anos. O que acontece em nível de cérebro com a cocaína? A cocaína, ela tem vários receptores cerebrais. É uma das drogas que o cérebro mais gosta, porque ele faz aquilo que o cérebro adora, que é a aceleração. Ele vai acelerar o pensamento. A gente tem 3 tipos de droga. A gente tem as neurolépticas, nós temos as alucinógenas, que são as neurolépticas, nós temos aquela que tem a desaceleração do sistema nervoso central ou a precipitação e aceleração do sistema nervoso central. Neuroléptica, disléptica e... terceiro nome na cabeça. No caso, o crack retarda, né? Não. O crack, ele... Não. O crack acelera, porque o crack é a cocaína antes do processamento. A maconha retarda. A maconha, ela é alucinógena, mas ele dá um rebaixamento do sistema nervoso central. O que acontece em nível de cocaína? Ela vai acelerar o pensamento. Se você já teve contato com alguém que fez uso de cocaína, e a cocaína pode ser usada em todas as formas, ele pode ser cheirado, ele pode ser injetável, ela pode passar na gengiva, e tem gente que usa até via ânus, só para você ter ideia. Então, ela vai fazer com que o cérebro fique absolutamente atento. Tanto é que são 3 coisas que se perde para o que está na noia, no barato, perde-se a fome, perde-se o sono e perde-se o tesão. São as 3 coisas que se perdem. Oi? Freud ele fazia um uso de cocaína, que a cocaína na época era prescrita para pessoas com depressão. Mas é igual a qualquer medicação. A maconha, no início do século XX, ela era liberada também. Mas, por exemplo, a cloroquina, que é para pessoas que têm que tem malária, que tem qualquer outro, uma bactéria nesse nível, ou então com lúpus, tá? Pessoas que têm problemas imunodepressivos. Então, a cloroquina é para aquilo. Para quem não tem nada, a cloroquina não vai ajudar, entende? Então, a cocaína, notou-se que se tinha mais lesão e mais vício pela cocaína, porque o cérebro gosta muito disso, então dá uma dependência química mais rápida, do que propriamente algo que vai deixar a pessoa tranquila, mais alegre, mais feliz, mais acordada, mais atenta. Por exemplo, para quem gosta de fazer uso de... a medicação que o pessoal gosta para estudar, esqueci o nome agora.
Lembra aí, gente? Pra estudar? É, que o pessoal usa muito para estudar. Peraí. Eu escuto maconha e cocaína só. Não. Maconha, cocaína. Maconha você vai estudar o quê? Você vai estudar nada. Você vai ficar viajando. Presta pra estudar. Vai dar sono. Vai dar. Você vai ficar lá ó, na viagem. Pra mim, Psicologia hospitalar. Que massa, velho. Psicologia hospitalar. Tá lido? pra mim, a maconha corrói o cérebro do ser humano. Não. Tem isso também, né? Cara que usa uma maconha. Mas tem. Olha como ele defende O quê? a maconha. Eu não defendo, não. Ritalina. Meu querido, você fez seu doutorado inspirado na maconha. Sim, porque é uma droga muito legal para se estudar. Porque é uma droga muito legal para se estudar. Tanto é que ela é muito utilizada na área médica hoje. Para mim, o problema da maconha é que as pessoas normalizam muito ela. Acha que é menos droga do que o resto. Olha assim, para a Organização Mundial da Saúde, não existe droguinha ou drogona, existe droga. É igual a Ademar, que é pastor, não existe pecadinho e pecadão, existe pecado. Exatamente. Então, assim, o grande problema é uma pessoa com uso de maconha ou qualquer outra droga dentro de um hospital, já pensou aí? Eu tive pacientes de hospital com uso de cigarro comum, sem ser o baseado, que não podia fumar dentro de hospital, porque você não pode, tem gente com problema respiratório, então você não pode fumar dentro de hospital. A criatura, ele escondia debaixo do colchão. Imagine uma pessoa drogadito, que é o que a gente chama drogadicto, que é adicto à droga, com uso de maconha dentro de um hospital. Porque a maconha é alucinógeno. Maconha, que é um fedor terrível. Exatamente. Ele é alucinógeno. Ela pode ser usada de várias formas. É uma droga que ela pode ser usada no chá, pode ser usada no brownie, pode ser usada no brisadeiro. Eu tive recentemente em Itacaré, e aí passou 2 hippies por mim e disse assim, e aí, quer um brigadeiro mágico? Tava eu e os meus filhos. Aí meu filho me olhou assim, vai, meu pai, no brigadeiro mágico. Eu disse, isso é brisadeiro, é? Ela, não, é brigadeiro mágico. Você vai adorar. Aí é coisa do cão. É alguma coisa o quê? É coisa do cão isso aí. Coisa do cão. Agora sim, os Ia ficar em rastafaris... outra dimensão. Pois é, os Rastafari usam. Agora, dentro de um hospital, a gente não pode. Agora, pensa aí uma pessoa que está com câncer. A pessoa com HIV. Então, hoje, existe estudos em Israel, que mais estuda a droga, é Israel, que fala sobre o uso medicamentoso. Tirando o THC, que é o tetrahidrocannabinol, o 9-tetrahidrocannabinol, que é a parte ativa da maconha, tirando o THC. Então, o óleo da maconha, ele dá um excelente resultado em nível hospitalar. Só que ele não é liberado, é liberado em casos e a casos. No Brasil já há liberação para o uso medicamentoso da maconha. Nos Estados Unidos é mais usado. Aqui ainda não, tá? Porque aqui é muito misturado. Porém, mas, Alfredo, uma pessoa depressiva com uso de maconha fica legal, vai ficar mais depressiva ainda, porque deprime o sistema nervoso central. Mas o uso da cocaína, então, vai tirar da depressão? Não. Por quê? Vai causar lesão cerebral? Não. É um pensamento errôneo. O que vai causar é uma mudança de comportamento. Uma pessoa que vai cheirar cocaína, ele não vai ter um comportamento normalizado, porque vai estar com aceleração cerebral, então ela vai ter um nível de estresse maior, vai ter um nível de ansiedade maior.
Então, se ele usar maconha um dia e cocaína no outro, um vai compensar o outro. Não vai, porque tem medidas de ação diferentes. Então, assim, dentro do hospital, o que é que eu faço? Eu vou ter que entender o pensamento do paciente. Se você vai trabalhar, por exemplo, num HD, num hospital dia, que você trabalha com drogaditos, você vai entender a medida do uso da droga no doente e vai tentar fazer o que o Ministério da Saúde fez tanto tempo, que é você trabalhar com redução de danos. E o que seria a redução de danos? Por exemplo, o uso da camisinha é redução de danos. A pessoa usa a camisinha não é só para não engravidar, é para também não ter ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, que pode ser chamado de DST, ainda é utilizado DST, mas hoje é mais utilizado IST, infecções sexualmente transmissíveis. Então, é uma redução de danos. Porque se você usar a camisinha, você reduz o dano de você ter uma doença sexualmente transmissível ou de você engravidar. No caso da maconha, ou da cocaína, ou do crack, existe a redução de danos. Por exemplo, no crack, é melhor você reduzir o dano para que ele faça uso da maconha do que ele estar usando o crack. Porque o crack, hoje, nem tanto, porque o crack está bem enfraquecido. Mas logo no início do aparecimento da pedra, a pessoa não durava 6 meses, porque tinha um impacto cerebral muito grande. Ainda tem. Eu trabalhei muito tempo com drogaditos. Então, os centros de tratamentos também têm psicólogos, para que você entenda o adoecimento desse cliente, desse paciente, dentro dessa subjetividade que é o uso das drogas. Por que ele está fazendo uso das drogas? Isso também é ambiente hospitalar. O que foi que levou você? Sem preconceito. Sem preconceito. Sem pensar assim, isso é coisa do diabo. Isso é coisa do cão. Isso é coisa de gente descarada. Não é coisa de gente descarada. Gente, a falta é algo terrível no ser humano. Vocês devem estar se vendo nesse momento de falta agora. A falta de contato. Porque veja que diferença é. Aqui, eu tenho gostado muito das aulas online no tocante à interação, principalmente quando a gente interage, como vocês estão interagindo, como a gente tem uma outra dinâmica de ensino, fica bem legal. Mas você em sala é outro barato, né? Uhum. Você tem outro. Você está com contato com o outro. É diferente. Agora é porque tem necessidade. A gente não pode parar. No movimento que a gente consegue ainda caminhar, tá, beleza. A gente não pode parar, a gente tem que estudar. Mas a falta do contato com o outro, a falta dos abraços, a falta da conversa. Tem gente que vai estar bem com isso, tem gente que vai estar péssimo com isso. Então, essa falta pode levar uma pessoa para drogadição, por exemplo. Essa pressão. Não só a gente está falando de drogas ilícitas, mas as drogas lícitas, o Rivotril para dormir, o Apraz para dormir, os antidepressivos, que antes do confinamento, antes do isolamento social, do distanciamento social, isso não existia. Antes do distanciamento, você ia para o shopping, você ia para o Feraguai, você ia para a piscina do condomínio. Hoje em dia, você não vai... O meu vizinho aqui, toda hora faz uma festa. Eu não posso ir na festa dele, porque é familiar. Pô, eu tô furando com a quarentena toda hora, indo pra festa de piscina, vendo live, essas palhaçadas todas. Quem tu? Tô falando que o povo, eu vivo dentro de casa, tá furando a quarentena, indo pra festa de piscina, indo assistir live. Maria. Isso tá piorando. Oxe, tem um gordinho da China. Ele foi para São Paulo, saiu uma matéria. Esse gordinho voltou de São Paulo porque ele foi visitar o patrão dele que estava com Covid. Ele passou para todo mundo. Fez festas. Então, quando você pensa no isolamento, na necessidade de estar em isolamento, você vê a perspectiva do que o outro vai passar. Porque não é fácil não, minha gente.
É complicado. E cada um tem o seu posicionamento da sua subjetividade. Lembra lá da realidade psíquica freudiana, que a gente tanto fala, que é o entendimento vindo da sua criação, como você entende o mundo. O meu filho, por exemplo, ele disse assim, quarentena, eu sempre vivi na quarentena. Porque ele sempre viveu trancado dentro de casa. Ele nunca foi de sair. Nunca foi na piscina do condomínio. Então, ele sempre viveu trancado. Ele disse assim, para mim tá igual. A única diferença é que eu não tenho a obrigação de ir para a faculdade. Tá ótimo isso aqui dentro de casa. A gente tá amando. Mas para quem é mais, sabe, sociável, tá sendo deletado. Então, entender o uso da bebida. Você tá vendo, por exemplo, olha que fenômeno fantástico agora que a gente pode estudar na psicologia. Essa adaptação que o povo está fazendo das lives. Se vocês notarem das lives no Instagram, esse movimento comportamental, o quanto o povo tem imitado, por exemplo, o Gustavo Lima. Porque a gente aprende por imitação. Na primeira fase da infância, você aprende por imitação. Você para de aprender por imitação? Não. Porque muitos de vocês vão querer ser um Ícaro da vida, vão querer ser um Alfredo da vida, vão querer ser um Saulo da vida, porque nós aprendemos por imitação. Um Aline da vida, um Danilo. Então, a gente aprende por imitação. O que é, Paola, que você tossiu, Paola? O cinismo impera nessa aula em todo âmbito. Pode ser online, pode ser presencial. Professor, Oi, já que o senhor estava falando sobre, o senhor citou a Ritalina, geralmente as pessoas que sofrem de transtorno de déficit de atenção usam a medicação. Mas qual é o efeito da Ritalina mesmo? a Ritalina vai ser um acelerador cerebral. Ele vai fazer uma certa expansão. Qual é o grande risco da Ritalina? A Ritalina pode precipitar, por exemplo, a bipolaridade. Porque você tem predisposição, as pessoas têm uma predisposição para uma doença. Dizem alguns neurocientistas que nós temos lacunas abertas para algumas doenças mentais, dos 15 aos 35 anos. A gente tem essa lacuna. Para quem não tem, para quem tem a predisposição. Alguns estudos relatam que a Ritalina precipita a bipolaridade. A bipolaridade não tem cura. Você é um doente crônico, então você vai ter que usar a medicação o tempo todo. Por exemplo, na maconha. Alguns neurocientistas dizem que a maconha pode precipitar a esquizofrenia, porque a atuação da maconha é lobo temporal. Então, a dopamina vai para o lobo temporal. A maconha, quando se faz o uso da maconha, se acumula muito dopamina em lobo temporal. Então, esse aspecto pode precipitar. Então, o uso da Ritalina, que as pessoas dizem assim, eu tenho uma expansão, eu aprendo que com aquele filme, eu acho que é Limites do filme, que o rapaz encontra uma pílula que dá uma expansão mental, ele começa a ter um desenvolvimento cerebral maior do que os outros, de uma percepção maior. Então, esses canais de percepção, eles podem ser aprendidos ou pode, sim, acontecer com a Ritalina, só que é um risco muito grande. É uma droga que tem um risco. Pra você ter ideia, quando eu fui dar aula em Portugal, uma das aulas que eu fui falar foi sobre exatamente o TDAH e o uso da Ritalina. Então, a Ritalina saiu na época que eu fui dar aula lá, saiu de 300 mil unidades ano, ou 300 mil unidades de venda, para 7 milhões de unidades. Por quê? Hoje você não pode ter mais uma criança retada, virada no cabrito, virada no cão, não. Você tem que ter uma criança comportada. Você tem que ter, assim, os robozinhos. Criança não pode subir em árvore, criança não pode ser questionadora, criança não pode quebrar um braço. As crianças hoje são crianças que você tem que reter, parece que tem que reter. Há algumas medicações, por exemplo, como a Ritalina, ela, por vezes, retém
o comportamento. Então, ela tem sido muito usada para TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque pessoas são diferentes, pessoas têm ritmo diferente de aprendizado. Seu paciente dentro do hospital, vai ter pessoa que vai entender, vai ter pessoa que não vai entender. Qual é a diquinha do mestre? A hora que você conversar com o paciente, que ele falar algo e que você retrucar, ou falar, ou ensinar, ou indicar, ou entender, você pergunta, você entendeu o que eu quis dizer? Porque, por vezes, o cliente que está lá, ele vai olhar para você e não está entendendo nada, porque não está ouvindo nada. Porque ele está tão imbuído na sua doença que ele não está entendendo nada. E é bom que você pergunte se você entendeu o que eu quis dizer, o familiar entendeu, porque o familiar que está com o paciente na UTI, o que você fala é verdade absoluta. Se você disser, vamos nos preparar, quer ver uma coisa fantástica que acontecia no hospital em cardio? Visita estendida. E o psicólogo hospitalar, ele era, no caso, na época, eu era o psicólogo hospitalar de lá, a gente era convidado a estar nas reuniões, junto com o serviço social, para possibilitar a visita estendida. O que seria essa visita estendida? É o parâmetro que nós utilizamos para fazer com que o familiar tenha mais contato com o seu cliente que está lá dentro, seu familiar que está dentro da UTI. Por quê? Porque dentro da UTI, que a gente chama de clínica fechada, clínicas abertas, enfermaria, apartamento, clínicas fechadas, UTI. Esse afastamento deprime, não é Covid não, viu, gente? É boca seca mesmo. Deprime o paciente. Deprime o paciente, porque o ventilador está na minha cara aqui, né? Porque está um calor. Então, o ventilador está aqui na minha cara, está secando minha... Então, a depressão dentro de um ambiente da UTI, imagine você que está visualizando distanciamento social. Na UTI, além do distanciamento social, você está num ambiente que não é seu, você está ouvindo sons que não são comuns, é um tal de acender luz, apagar luz, acende luz, apagar luz. É um tal de pipipi, pipipi, pipipi no seu ouvido, no seu juízo. E o conforto da família é muito grande, que é uma mão que você vai segurar se a pessoa não tiver com infecção. É uma mão que você vai segurar, é uma conversa que você vai ter se você não tiver entubado. E se tiver entubado, até o olhar, a presença, a pessoa em coma, a presença. Tem relatos e mais relatos de pacientes que em coma escutavam o médico, escutavam o familiar. Quando voltava do coma, disse, não, eu lembro o que você teve aqui. Poxa, mas você estava com o olho fechado, mas eu escutei. Os comentários jocosos, brincalhões, tanto do psicólogo quanto do... Tem coisas que são bem interessantes. Olha, vocês sabem que eu sou muito sincero nas minhas coisas, né? Quando eu optei pela clínica, meu sonho era clínica, meu sonho nunca foi hospital. Meu sonho foi clínica. Então, eu batalhei para estar em clínica, para ser contratado por exemplo, a Unimed, que eu trabalhei mais tempo, trabalhei 6 anos, a Unimed tinha clínica Unimed, então eu queria ser o psicólogo clínico, glamour, né? De você estar ali, de a recepcionista mandar para seu consultório. Então, aquilo dali era um glamour. Então, para mim, aquilo dali era o meu sonho. Nunca foi ao hospital. Quando eu fui para a Unimed, tinha um déficit de psicólogo hospitalar, na época. Larissa Mariana era psicóloga hospitalar, de lá da Unimed, foi ela a primeira, inclusive de Feira de Santana, em hospitais particulares. Porque, à época,
o CRP era mais atuante e a vigilância sanitária, porque há um pré-requisito do SUS em hospitais com pacientes crônicos, tanto renais crônicos quanto na época tinha, hoje não tem mais, hoje se passou mais a parte de obstetrícia, riscos em obstetrícia era atendido, então havia a necessidade de psicólogo hospitalar. E UTIs, que é uma preconização do SUS. O que o SUS preconiza, o hospital particular tem que obedecer. Então, foi multado em uns R$500 mil. Então, contratou, coincidentemente, filha de um médico. Mas uma psicóloga hospitalar que fez, Larissa Mariana, ela fez residência no Einstein. Então, ela era extremamente capacitada. Não era filha de médico, mas era extremamente capacitada. E foi com ela que eu aprendi a ser psicólogo hospitalar. Porque eu tive essa... Eu sou muito sortudo, eu sou muito abençoado. Então, eu tive essa oportunidade de encontrar com essa criatura que me fez me apaixonar por psicologia hospitalar. E logo depois eu fiz trabalhei 3 anos como psicólogo hospitalar e fiz um concurso no CRP, no CFP, para obter, porque no CRP, qualquer especialidade você pode defendê-la com um concurso. Se você passar 2 anos, você pode optar por fazer um concurso no CRP, tendo tudo na sua carteira, o seu trabalho no hospital. Se tiver tudo certinho, 2 anos em trabalho hospitalar, e a empresa te der o certificado que você trabalhou, você pode fazer um concurso para obter o título de especialista. E eu fiz esse concurso com 3 anos de hospital. Aí eu já tinha feito especialização no São Rafael, já tinha feito especialização em Minas Gerais, na parte de psicometria, para trabalhar em hospital. Então, eu já tinha rodado e a Unimed bancava isso. Era muito legal. Poxa, como era legal. Bancava avião, bancava tudo. Hotel. E para a gente se especializar. E resultado disso é que, quando eu fiz o concurso para psicologia hospitalar, eu passei logo. É um concurso muito difícil, porque tem coisas que é de primeiro semestre. As coisas que você não valorizam, como, às vezes, psicologia, ciência e profissão, história da psicologia, caiu tudo, aquilo dali. E, graças a Deus, eu passei. E aí eu tenho um título de especialista por concurso. Eu sou especialista em saúde mental, especialista em psicologia hospitalar e especialista em psicologia jurídica. Hospitalar foi concurso. A jurídica e saúde mental foi em pós-graduação. Então, quando eu entrei, eu detestava aquilo. Depois me apaixonei por hospital. Me apaixonei e criei minha técnica de atendimento hospitalar. Eu criei minha modus operandi de atendimento hospitalar. E aí eu fui para um congresso no Paraná sobre psicologia hospitalar, que eu tive o prazer de conhecer uma ex-presidente do CFP chamada Raquel Pusch, que ela ensinou como fazer protocolos, porque dentro do hospital todo mundo tem protocolo. Enfermagem tem protocolo, medicina tem protocolo, e tudo para que o hospital seja qualificado, e existe um Instituto de Qualificação Hospitalar. Se você tem... são por níveis, nível 1, nível 2, nível 3. O top da galáxia é a qualificação nível 3 de hospitais. Aqui em Feira a gente só tem nível 1, se eu não me engano. Então você tem que ter, desde o uso da seringa até o envolvimento do psicólogo hospitalar, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, da equipe multiprofissional, tem que ter protocolos, tá? Porque esses protocolos é que vai dar o direcionamento do como fazer. E um dos como fazer da psicologia, porque tudo que você tem no hospital, e aí é o grande óbice, a grande barreira da psicologia, é que todo mundo ali é uma função mecânica.
Por exemplo, bora começar com o porteiro. O porteiro tem uma função mecânica, não tem? O porteiro lá vai recepcionar a pessoa. A pessoa em protocolos de doutoráxica, a pessoa mais importante dentro do hospital é o porteiro. Por quê? Responda aí. Se vejam no hospital chegando com a dor no peito, que a gente chama protocolo de doutoráxica. Cri. Porque o porteiro é mais importante. O porteiro é mais importante porque ele realmente é quem recepciona primeiro, né, Alfredo? Exatamente. É quem primeiro ele que vai, e sabe quem é a pessoa, né? É ele que vai barrar. Por exemplo, Isso. Se uma pessoa chega gripada, o atendimento não é prioritário. Mas se uma pessoa chega com dor torácica, ele já entra no hospital, porque qualquer plano de saúde, inclusive o SUS, você tem prerrogativa de entrar em qualquer hospital. O primeiro atendimento é feito, é obrigação do hospital. Se a pessoa entrou em estabilidade, aí redireciona para o SUS, redireciona para o hospital onde ele tem convênio. Mas, se chegou com dor torácica, a pessoa mais importante é o porteiro. Porque se alguém chega no hospital e diz, estou com dor no peito, imediatamente, se o porteiro for treinado dentro dos protocolos de dor torácica, ele vai direto para o pronto-socorro, pega a documentação dele, deixa lá, registrando com o familiar, leva para o pronto atendimento e aciona o médico imediatamente, a equipe de saúde. Enfermeiro, técnico, que vai estar... Nas UPAs é que mais acontece isso, né? Exatamente. Eu tive um caso de um resgate de um paciente, ele tentou suicídio e ele me ligou. Era 11 horas da noite. E ligou para se despedir. Ele disse, eu estou ligando para o senhor para me despedir. Aí eu aqui, fui para a casa dele para fazer o resgate. Aí, quando chegou lá, ele disse assim, não, eu só queria que o senhor ficasse do meu lado para me ver morrer. Eu disse, não. Eu sou da área de saúde, o meu código não permite que eu visualize sua morte, eu tenho que lhe salvar. Aí, levei ele na UPA da Queimadinha. Pessoas, eu nunca vi um atendimento protocolar tão bem feito na minha vida. O porteiro, a hora que ele viu, ele olhou para mim e só com o sinal da minha cabeça, eu não estava de jaleco, eu não estava de nada. Ele viu que era grave, ele já veio com a cadeira de rodas e já direcionou para a recepção. A recepção, não, o senhor pode entrar, já direcionou para o pronto atendimento. Aí chegou as enfermeiras, que fizeram a triagem, e na triagem, rapidamente, já fizeram a lavagem, entendeu? Com carvão ativado. Todo mundo trabalhando em equipe. Foi um negócio, assim, maravilhoso. Em protocolo na psicologia hospitalar, é a mesma coisa. Quem, nesse decorrer, é chamado, depois do médico, o psicólogo hospitalar. Porque ele vem para segurar a família. Porque nem toda família tem aquela coisa de ficar o coitadinho dele, não. Tem a família de novela mesmo, aquela que é barraqueira, aquela que vai gritar, aquela que vai desmaiar, aquela que vai dar ataque, aquela que vai querer enforcar o porteiro que ajudou, que vai querer bater na mesa. Quem vai fazer esse acolhimento de sala de espera? Psicólogo hospitalar. E isso tem que constar no protocolo. Porque o psicólogo hospitalar é convidado na hora da morte. Porque quem dá a notícia de morte é o médico. Mas quem segura a onda depois da notícia de morte é o psicólogo hospitalar. Porque o médico não pode parar. Não é da competência dele. Ele não vai ficar ouvindo a subjetividade ou
se algumas pessoas, em aspas, botam consolo dos familiares, não é obrigação do médico. O médico tem que voltar para a UTI. Ele deu notícia de morte, tem que voltar a trabalhar. Ele vai dar a notícia, ó, voltou a trabalhar, porque tem outros pacientes graves lá, que precisa da assinatura dele para a medicação, e quem faz isso é o médico. Nenhum outro vai ter competência. Mas você notou que tem uma coisa mecânica? O porteiro veio, identificou no protocolo, levou. O que o psicólogo vai fazer é subjetivo. Atender o familiar é subjetivo. As pessoas vão ver as pessoas mais calmas, mas o doente que foi tratado, que está lá no pronto-socorro, que tomou a medicação, que entrou com Dobuta, que entrou com adrenalina, os protocolos foram feitos em nível de recuperação. Mas os protocolos hospitalares, se eles não estiverem lá, atendimento à família, ele não botar no prontuário, o psicólogo não fez nada, só bateu papo. Como eu já ouvi de algumas pessoas, vai fazer papoterapia, como eu já falei para vocês, o médico chegou. Agora você pode fazer papoterapia. Eu disse, doutor, eu não faço papoterapia, eu faço terapia breve. Assim como o senhor não faz dar qualquer medicamento para o seu paciente, o senhor estudou para isso, né? Cada um no seu quadrado. Tem médico que é ousado, viu? Não, tem, mas o psicólogo tem que ser mais ousado ainda. Porque você deixa... porque, assim, dentro do hospital, na minha opinião, a pessoa mais importante no hospital é o enfermeiro. Enfermeira. A pessoa é o alicerce do hospital. O médico, ele é um operador de medicação e sintoma, que é passivo de erro, se ele não estudou direito. Pode pegar o que lá e traga que eu... Isso, Ademar, isso. Para pegar material ali. Então, o médico... Para pagar o povo. Deposite aí 15 mil. Manda o número da conta, né? Daqui a pouco. Manda pro WhatsApp, fica mais fácil. Aqui não tem forma de você errar. Então, assim, quando você vê, todo mundo no protocolo tem uma ação objetiva. A enfermeira vai pegar a medicação, a técnica vai pulsionar a veia, o enfermeiro vai estar lá para ajudar o médico a fazer o RCP, a reanimação cardiopulmonar. O psicólogo pode fazer reanimação cardiopulmonar se ele tiver treinamento. O hospital dá treinamento para reanimação cardiopulmonar. Entendeu? Então, a equipe está ali agindo. O fonoaudiólogo, ele tem uma função objetiva. Oi, Thalia. Thalia, tá ouvindo? Ela está sendo admitida ainda, viu, gente? Admitindo. Então, Thalia? Thalia? Tá ouvindo? Thalia, tá ouvindo? Thalia está aí, mas está ausente. Thalia? Thalia, tá ouvindo? Deixa eu ver aqui no WhatsApp, sei lá. Se ela está me ouvindo. Alô, tá me ouvindo agora? Tô aqui. Agora sim estou me ouvindo. Já ia... Oi? Seja bem-vinda. Obrigada. Então, o psicólogo, ele não vai contar lá que você prescreveu ou que você teve uma ação. A ação também é subjetiva. É por isso que você, no prontuário, tem que ter um prontuário próprio do psicólogo para que ele possa mostrar o seu trabalho. Para que seja mensurado. Desliga o microfone, Thalia. Não quer aparecer. Dá retorno. Não consigo. Desliga tu aí, o meu. Não, é no seu aparelho mesmo. Eu sei, mas tá aparecendo na frente do seu slide. Aí não aparece a opção para eu poder... Espera aí. Pronto, eu te calei, viu? Eu te calei. Mas daqui a pouco eu te chamo.
Alô? Olá, até que horas, Alfredo? Qual é a pressa? Toda. Mas não é só por saber mesmo. Qual é a pressa? Daqui a pouco a gente termina. Tá pertinho. É sério, fala aí. Ai, gente, eu cortei o microfone de Thalia, não sei voltar o microfone. Deixa eu ver aqui. Oi. Ficou. Ah, voltou, pronto. Já tava preocupado. Isso aí, meu Deus. Meu água já voltou funcionando, Alfredo. Obrigada. Graças a Deus. Coisa boa. Peraí. É a Ademar agora, o que tá com... Eu não, eu tô falando. Mas eu não desliga o meu não, viu? Eu vou eu não desligar sabia aqui, como eu vou voltar. desligar aqui. Peraí. Eu não sabia como voltar. Licença, eu tô com saudade de vocês. Vocês estão bem? Todo mundo tá com Alô? saudade de você também, viu? Eu tô com saudade de vocês. De brigar com vocês, de me reunir com vocês. É saudade. Ô, gente, a gente também tá com Recebe um saudade de abraço você. aí. Recebe um abraço aí, Thalia, do coração. Obrigada. Minha posição foi saudade da minha Meu celular vai chegar, viu? Eu vou ser mais pontual nas aulas, prometo. É problema de celular mesmo. E Ava, né, que não voltou, mas voltou já. Mas eu Enfim. tenho botado o link no grupo, viu? O link tá indo pro grupo. Uhum. Eu tô com dor de Olha, cabeça. uma das características importantes da psicologia hospitalar é a de não estabelecer uma meta ideal para o seu paciente. E isso é importantíssimo que você bote na sua cabeça. Você não tem uma meta ideal. Você vai se curar, você vai entender o seu adoecimento. Não, ele vai começar a elaborar a parte simbólica do adoecimento. E isso é processual. Eu atendi uma paciente com síndrome de Pompe. Eu comecei até a escrever um artigo e me perdi nesse artigo, eu deveria ter terminado. Mas o artigo, a síndrome de Pompe é uma síndrome rara, que normalmente dá em até criança de 2 anos e é letal, causa morte. E essa paciente era uma paciente que adquiriu a síndrome de Pompe com 30 e poucos anos, professora de inglês. E a síndrome de Pompe, ela tem um filme bem legal, Olho de Lourenço, que fala sobre essa doença. E ela começa a perder, enfraquecer os músculos. É uma doença autoimune. Ela começa a enfraquecer os músculos, inclusive músculo cardíaco e músculo pulmonar. Então, ela teve que ser traqueostomizada. A traqueostomia é aquele furo que faz no pescoço para que haja uma ventilação mecânica. Então, ela passou muito tempo em hospital. E para que ela não viesse a óbito, foi providenciado esse aparelho residencial também, e foi providenciado uma medicação de alto custo, que foi, se eu não me engano, era imunoglobulina, que cada ampola era, eu acho que era R$10.000 na época, uma coisa dessa. Era uma medicação muito cara, mas que o SUS cobre quando é algo assim bem, bem caro. E a imunoglobulina ajuda na sobrevida, mas não cura a doença. Então, inevitavelmente, ela não vai demorar muito tempo. Eu nunca mais soube dela e fiz o acompanhamento dela durante 3 anos no hospital. E ela não, porque ela está traqueostomizada, então ela não verbalizava. E isso eu acho que é uma das coisas mais difíceis para o psicólogo, na minha opinião. Que é uma pessoa que não consegue verbalizar. Uma pessoa que não consegue falar. Então, ela balbuciava. Por conta da fonoaudióloga, que trabalhava em conjunto com os outros, com a equipe multiprofissional, a fono, ela especificamente trabalhava com o balbuciar dela, para que a dicção dela ficasse mais vista. Porque ouvir você não ouve, você só ouvia porque era o movimento da boca.
Então, aquilo me dava uma agonia, porque inicialmente eu não conseguia entender o que ela falava. E aí eu fazia aquela cara de paisagem. Mas há um erro nisso? Não, porque eu precisava dar voz à subjetividade dela. A doença dela é uma doença que começou, e isso é incrível, como o cérebro direciona. Claro, evidentemente, que a doença de Pompe, ela não há uma predisposição para, mas ela foi abandonada por um namorado. E ela entrou em depressão profunda com isso. E aí veio esse adoecimento. Ou seja, dá para se afirmar que foi uma doença causada pelo cérebro? Não dá para se afirmar. Precisava de estudos maiores para isso. Mas dá para notar que o cérebro compõe uma série de adoecimentos. Então, aqui no slide, para que a gente possa seguir o slide, prerrogativas do psicólogo hospitalar. Atendimento direto ao paciente em pré e pós-operatório. Eu fiz liberação de mais de 6.000 cirurgias bariátricas e cardíacas. Auxílio à adaptação, intervindo na qualidade do processo de adaptação e recuperação do paciente internado. Coordenação e ajuste de conduta relacionadas às atividades com os colaboradores da instituição no âmbito da psicologia. Interconsulta, auxiliando os profissionais a lidarem com o paciente. Enlace de intervenção por meio de delineamento e execução de programas com os demais profissionais para modificar ou instalar comportamentos adequados ao paciente. Gestão de recursos humanos, aprimorando os serviços de profissionais da instituição, o que contribui de forma significativa para a promoção de saúde. Esses pilares da psicologia hospitalar, claro que tem outros, mas esses pilares dá para a gente entender o processo que é existente dentro da preconização do trabalho hospitalar. Tá? Deixa eu passar aqui. Aqui a gente já falou sobre humanização. Como é um protocolo, como eu disse para vocês? Dificuldade da adaptação do processo de internamento. Isso daqui é o título do seu protocolo. Com que eu vou trabalhar? Com a dificuldade na adaptação do processo de internamento. Qual o objetivo? Minimizar os efeitos nocivos da internação. Eu estou respondendo exatamente ao título. E quais são os procedimentos? Aí eu vou categorizar. Aqui eu botei em 7. Esse protocolo ele é preconizado por Raquel Pucci, que é a escritora dos protocolos. Aí o que vem? É uma fórmula de bolo, gente. É o tipo assim, eu como psicólogo responsável pela área de psicologia, coordenação de psicologia, se eu tenho algum problema dentro do hospital, ou demissão, ou adoeço, o outro profissional que chegar, ele já vai ter acesso a esses protocolos. Aqui, ó, Alfredo fazia isso. E isso é um mundo. Protocolo é um mundo. O como fazer é um mundo. É uma fórmula de bolo que você adapta à sua forma de estar no hospital. Então, é um mundo. Então, você vai ensinar o outro, na sua ausência, como ele vai proceder aqui. Primeiro, verificar se o paciente já esteve em unidade de terapia intensiva anteriormente. Por que isso? Porque se ele teve unidade de terapia intensiva, provavelmente, simbolicamente, ele indo para o hospital, a ansiedade dele vai ser dominante para esse processo. Então, a gente tem que começar a entender o movimento do paciente, da agonia do paciente. Coletar informação da historicidade do paciente a fim de compreender as reações emocionais do mesmo. Explicar as rotinas da unidade, permitindo que o paciente possa organizar-se. De que forma explicar as rotinas do hospital? Ah, mas o enfermeiro técnico já fez isso. Mas será que ele entendeu a rotina? Entendeu o horário de visita? Isso é uma das perguntas que você tem que fazer. Entendeu a medicação, que ele tem horário de medicação, que ele tem horário que o enfermeiro vai entrar de madrugada, que vai acordá-lo, o horário do banho. Se ele entendeu esses protocolos, o que incomoda para que a gente pudesse organizar. Tá? Averiguar se o paciente apresenta dúvidas em relação ao seu tratamento e doença. Quando eu uso essa averiguação, eu não estou tomando o lugar do médico. Eu estou fazendo com que ele simbolize esse adoecimento.
Isso é que é princípio. Ah, o cara está com a gripe, nesse caso de Covid. Hoje eu estou fazendo um atendimento de todos os pacientes daqui da polícia, todos os policiais da região leste. A região leste pega de Rio Real até Itaberaba. Então, todos os pacientes com Covid-19 passam por mim, todos os suspeitos. O protocolo o título do protocolo seria a adaptação do paciente no contexto da suspeita do Covid-19. Então, qual o protocolo? A central manda a mensagem para mim com o protocolo, se está suspeito, se é positivo para a Covid. Se suspeito ou positivo para a Covid, ligação para o paciente, que a gente não vai ter contato com esse paciente. Como é que está o isolamento dele, como é a subjetividade da doença, o que é que ele está pensando sobre isso. Então, esse protocolo veste para que você entenda como está o adoecimento. E quando você se coloca para esse cliente, ele se sente mais seguro. Proporcionar um momento em que o paciente possa falar das suas preocupações e estimular o paciente na participação do seu tratamento. Tá? A participação desse tratamento dá autonomia ao paciente, não atrapalha a rotina do hospital. Muitos médicos mais tradicionais não gostam disso, porque pensam eles que isso atrapalha o desenvolvimento do hospital. Não atrapalha. Isso facilita a vida do hospital, porque esse cliente, por vezes, ele é um pouco mais exigente, ele vai precisar desse aparato. Dor relacionada a processos emocionais. Qual o objetivo? Procurar identificar a cadeia de processos emocionais, proporcionando ao paciente o enfrentamento da dor e do sofrimento psíquico. Quais são os procedimentos? Avaliar se a dor, com ou sem lesão corpórea, está sendo usada para a finalidade de expressar uma mensagem ou algum sofrimento. Como é que a gente trabalha com dor? A gente trabalha com dor de 0 a 10. Qual a dor que você está sentindo agora de 0 a 10? Porque dor, depressão, ansiedade dá ganho secundário. Você tem que entender a importância daquela dor para o paciente. E o que é ganho secundário? O ganho secundário é aquela coisa que a avó da gente falava, está doente, se fez doente para ser visitado. É mentira do paciente? Não. É a forma subjetiva que ele enfrenta o adoecimento. Obter dados da história do paciente para verificar qual é o significado simbólico da dor. Eu tinha um paciente lá no hospital que toda semana ele estava internado. Quando a gente foi buscar o histórico do paciente, ele morava sozinho. Então, ele tinha dificuldade de se alimentar, ele tinha dificuldade de presença do outro. E no hospital, ele se sentia um rei, sendo contemplado por todo mundo. Então, ele tinha esse significado para estar no hospital. Encorajar o paciente a falar sobre a dor para identificar o conteúdo conflitivo que está gerando a dor, se ela for de fundo emocional, porque pode ser uma dor psicossomática. Sensibilizar o paciente que a tradução do significado da dor através da linguagem verbal vai lhe beneficiar à medida que a dor não será mais necessária para a função de comunicação. Minha avózinha, que Deus a tenha em bom lugar, quando ela queria comunicar a sua dor emocional, ela comunicava através dos ais dela. Ela fazia assim. É por isso que eu sou dramático. Tem tudo um ensinamento em realidade psíquica. Então, minha avó, ela fazia assim: oi, oi, oi. Ela passava até alguém chegar para conversar com ela. Quando chegava e conversava com ela, essa dor misteriosamente ia embora. Então, esse chamado dela era um chamado para a atenção. O último do slide, estresse relacionado ao ambiente. O objetivo é amenizar as fontes causadoras de estresse para o paciente, procedimentos. Aí eu posso botar estresse relacionado ao ambiente de internação em clínica fechada, de internação em clínica aberta. Qual o objetivo? Amenizar as fontes causadoras do estresse para o paciente, procedimento. Avaliar a quantidade e qualidade de estímulos que afetam o paciente. Por exemplo, se ele estiver sendo monitorado, o sonzinho que fica ali, pipi, pipi.
posso diminuir esse som. Procurar controlar os níveis de ruído, respeitando os horários de sono e descanso do paciente. O que a gente usava em protocolo? Se ele estava em apartamento, a gente abria a persiana para que ele pudesse ver dia e noite. Planejar horário de banhos, respeitando a autonomia dos pacientes. Claro que planejar horário de banhos é se ele tem movimento. Se ele é banho de leito, a gente tem que, junto com a enfermagem, tentar fazer com que o banho de leito seja feito no horário que ele está mais tranquilo para isso, porque senão você adoece, principalmente idoso, né? Comunicar ao paciente todos os procedimentos serão executados, explicando suas necessidades. Oferecer recursos ao paciente, como TV, revista, já está uma coisa mais antiga, né? Tablet, mas a TV, se existe a TV já na enfermaria ou que isso é uma briga da enfermaria, minha gente, que vocês não têm ideia. Por quê? Lá a gente tem católico, a gente tem crente, a gente tem candomblessista, a gente tem espírita. E aí você tem uma pessoa que vê R.R. Soares o dia todo. Aí a primeira que chegou na enfermaria e já estava assistindo a R.R. Soares. Eu vou lhe dizer, se eu estou na enfermaria e botar R.R. Soares, tenha certeza que eu vou adoecer. Porque tem pregadores que até eu suporto, mas esse homem eu não suporto. Mas enfim, essa é a opinião minha. Mas eu iria adoecer. Como para o evangélico, se estiver tocando uma gira na televisão, ele vai adoecer, vai estar no tá amarrado o tempo todo. Então, psiquicamente, ele vai estar adoecido. Então, tem que se ver essa conformidade com a TV. Se for entrada de revista, jornal, isso tem que ser falado com o CCIH. O CCIH é dirigido por uma enfermeira, que é o Centro de Controle de Infecção Hospitalar. Retirar os equipamentos do campo de visão do paciente, ou seja, o monitor que aparece a oximetria do paciente, que aparece a pressão arterial do paciente, batimento cardíaco, não é bom que ele fique visualizando, porque isso cria um estresse danado. Imagina se ele tem a pressão alta, a pressão oscilante. Ele olhando aquilo e aquele barulhinho pim, 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 que é extremamente estressante. Evitar que o paciente observe outros atendimentos na unidade. Ou seja, tem aqui no hospital EMEC, em nível de UTI, você tem nichos. Os pacientes ficam em nichos. Eles ficam separados a UTI ele tem uma parede. Então, você vê o procedimento de um de outro, é mais difícil. Na Unimed, a divisão é por cortina, assim como no EMEC, na São Mateus, que é uma UTI menor, e no Clériston, que é uma imensidão também, e também é esse tipo de aparato. Mas a hora que tem uma parada cardíaca, por exemplo, que você vem com desfibrilador, que você vem com seringa de adrenalina, de dobuta, que tem aquele movimento, que não é só o médico que está ali, ou então você está no procedimento de RCP, de reanimação cardiopulmonar, aquele outro que está à frente, ele fica agoniado, fica mortificado, porque ele vem com um pensamento ali eles estão ali, mas o próximo sou eu, entendeu? Então, esse é o pensamento. É um pensamento deletério, um pensamento de autossabotagem. Tá bom? Pessoas, dúvidas? Falem agora ou calem-se para sempre. Professor, fala para as meninas que chegaram depois sobre a prova. As meninas chegaram depois sumiram. Já sumiram? Já. Tanto Thalia quanto... A gente fala lá no grupo. Vou mandar pro celular. Vou mandar para elas depois. Fique tranquila
que eu mandarei para elas. Então, Agora, o professor, e a Aline, que eu não peguei nenhuma aula com a Aline ainda. Por que você não pegou? Não, a aula que ela deu foi aquela que ela disse que tinha falado, mas não falou nada, e a gente não... Acho que a turma não pegou a aula dela online, não, nenhuma ainda. Não está em aula online de manhã? Ainda não. Ainda não pegamos nenhuma. O Alan não teve nenhum ainda. Vou conversar com ela, porque ela tem mostrado o que está fazendo. Não, semana Sim, passada sim. ela Tá veio fazendo aparecer. faz pouco da noite, porque com a gente não. Eu vou conversar com ela para saber o que está acontecendo. Hoje na reunião, vou conversar com Tanto ela. é que eu fiquei surpresa quando tu mandou a mensagem dizendo que eu não estava na aula. Não, é que E para mim, eu tenho e olha que eu visito todas as aulas, viu? Eu vou ter uma reunião daqui a pouco com os professores, eu vou comentar sobre isso. deixa eu tirar mais algumas dúvidas com tu, Alfredo. Isso. Outra coisa, os pontos do portal, eu já fiz tudo e meus pontos ficou baixo ainda. E eu fiz tudo. Não tenho nada em aberto. Ó, deixa eu só... Cadê? Deixa eu só Prova vai ser como? parar com uma coisa aqui. Na matéria de Aline, nossa pontuação não tá caindo, viu? A pontuação do ABA. De Aline está caindo? Não tá caindo, não.